Olha só, falando no Brasil, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a se manifestar sobre a prisão de Nicolás Maduro. Quem tem os detalhes a respeito da manifestação de Tarcísio é o Matheus Dias, chegando ao vivo, já conosco aqui no 3 em 1. Explica pra gente o que disse o governador de São Paulo, Matheus. Boa tarde, Koba. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no 3 em 1. Então, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele se posicionou mais uma vez em relação a essa captura de Nicolás Maduro, a prisão dele, mas dessa vez disse em relação ao papel do Brasil, que disse, segundo ele, apenas um papel de observador. Ele citou que o governo federal do Brasil foi insignificante nesse período todo, que não atuou como deveria, já que o Brasil, para Tarcísio, é uma potência econômica, é a maior potência econômica da América do Sul, assim como tem o maior território, e por isso deveria ter atuado de forma mais ativa num processo de democratização da Venezuela, num processo que, segundo Tarcísio diz, pós-ditadura Nicolás Maduro, e que para isso, se o Brasil tivesse agido, poderia ter evitado essa ação norte-americana, essa decisão de Trump. Tarcísio diz que sim, é justificável ali você analisar os fatos, analisar como foi feita essa ação norte-americana, se ela está ou não dentro dos limites legais, qual é a legitimidade dessa ação de Donald Trump, mas que ela foi necessária por conta de omissão de governos aqui da América do Sul, principalmente o Brasil. Tarcísio diz que, segundo ele, isso acontece porque nos últimos anos o Brasil nunca teve uma liderança que conduzisse esse processo de transição na Venezuela, um país vizinho ao nosso aqui, e que pudesse de fato migrar para essa democracia e caminhar com as próprias pernas. Então isso acontecendo hoje de uma maneira mais traumática poderia ter sido evitado. Tarcísio diz que, já que o Brasil não atuou até agora e que foi necessária essa ação de Trump, ele mostra e fala com as próprias palavras de que o governo brasileiro foi contra boa parte da América do Sul, já que muitos venezuelanos que moram em outros países comemoraram a prisão de Maduro. E ele diz que o Brasil tratar Nicolás Maduro como companheiro, ao invés de ditador, vai contra os interesses de boa parte do continente. Então, diz que como não se posicionou até agora, o governo federal deve, pelo menos, agir daqui para frente. Já que Nicolás Maduro já foi preso, já que Trump já anunciou ali a captura dele, a prisão dele, então agora que o Brasil não agiu até esse presente momento, deve atuar a partir de agora no processo de redemocratização da Venezuela, auxiliando o país no que ele precisa. Por outro lado, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi completamente contra esse posicionamento do governador de São Paulo. Ela disse que Tarcísio está aproveitando do momento, surfando na onda, mas mais uma vez se posicionando contra o próprio país. Segundo ela, o governador de São Paulo está sendo cínico, já que já teria se posicionado a favor dos Estados Unidos em outros momentos, como em momentos de aplicação das tarifas, em momentos de sanções contra autoridades brasileiras, e agora seria mais uma vez que Tarcísio comemoraria um processo norte-americano que ultrapassa os limites legais entre fronteiras. Segundo a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, Tarcísio mantém esse discurso dizendo que o PT e o governo federal foi não só conivente, mas insuficiente nessa questão e poderia ter evitado muitos danos, viu, Koba? Muito obrigado, viu, Matheus Dias, falando aqui diretamente de São Paulo sobre manifestação do governador Tarcísio. Alan Gani, você concorda com o governador? Isso aconteceu lá em território venezuelano porque o Brasil deixou de ocupar esse espaço de liderança aqui na América do Sul? Olha, em partes, sim. Eu acho que o Brasil tem um papel de protagonista natural aqui na América do Sul, dada a importância econômica do Brasil, o tamanho da população, e no passado, infelizmente, no passado não, até neste governo a gente estendeu o tapete vermelho a Maduro. Então isso poderia sim ter freado ou dificultado uma ação norte-americana. E você, hein, senhor Piperno, faltou para o Brasil se colocar como líder para mediar uma transição? Faltou o presidente Lula se colocar ali como alguém que pudesse, de alguma maneira, trabalhar para que a Venezuela voltasse a um regime democrático? Como isso poderia ter acontecido? Faltou, sobretudo, uma ação do povo venezuelano. A Bolívia, você acha? Acho, eu sempre achei isso. Mas esse opositor, ser opositor lá pode custar a liberdade, a vida?
Olha, aqui no Brasil, por exemplo, muitos opositores durante a ditadura morreram, mas nem por isso a oposição morreu. Até que chegou o dia que a ditadura morreu. A ditadura caiu de podre. Na Venezuela, faltou, sim, maior coragem e maior articulação. Veja, agora, Maduro foi preso principalmente porque houve traição de, enfim, generais, de gente do exército. Pagaram, né? Pagaram, exatamente. Ué, são venais. Você vê, por que em Cuba o regime não caiu até hoje? Né? Então, é claro que é um regime repressor, até mais do que o da Venezuela, há muito tempo, é por culpa do Brasil também. Há quem diga que Donald Trump poderia agora mirar para Cuba também. Você acredita nisso ou você concorda com aquela análise que o Gani fez sobre a Colômbia, que lá é um pouco diferente, não tem tanto petróleo como na Venezuela, enfim? Eu não sei se realmente ele teria tanta motivação, tanta coragem para derrubar o regime cubano, até porque Cuba também é um país de escasso recurso econômico. Enfim, Cuba não tem. Cuba é um dos principais atingidos por essa ação, porque a Venezuela fornece petróleo para Cuba. E agora? Onde Cuba vai conseguir esse petróleo? Né? Vai ficar muito mais difícil. Então, veja, os regimes caem. Evo Morales tentou se perpetuar na Bolívia, caiu, né? Em outros países aqui do continente também. Agora, eu perguntaria para o governador Tarcísio o seguinte: bom, se a preocupação é a de restauração da democracia, onde é que foram parar Maria Corina Machado e Edmundo Gonçalves Urrutia nos discursos dos oposicionistas brasileiros? Sumiram? Ou será que porque o presidente Trump praticamente descartou Maria Corina, o governador que usa o bonezinho MAGA também acabou se solidarizando ao governador e não à Venezuela? Ô Gani, você acha que faltou esses nomes aí, rapidinho? Não, o que eu vejo é o seguinte: os Estados Unidos, eles operaram, né, com o pessoal deles ali, Cuba, e assim, eles não vão fazer uma operação dessa de captura do Maduro sem ter um plano de transição. Então, eu vejo que a hipótese mais razoável é que durante esse plano aí de transição não vão fazer uma invasão terrestre, é colocar ali as lideranças da Venezuela que foram cooptadas pelos agentes secretos dos Estados Unidos, pelo Serviço de Inteligência, pela CIA.